Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei muito de estar na natureza, eu sempre fiz muitas perguntas para os meus pais. Meu pai, ele é fotógrafo, então ele sempre me deu um incentivo assim a olhar para a natureza, a perguntar, a tentar entender os processos. Então acho que talvez o meu primeiro pontapé foi aí, foi antes de entrar na faculdade. Então, depois que eu entrei na faculdade, eu logo no primeiro ano, eu já fui fazer iniciação científica, fui fazer um estágio, né, com professor aqui no departamento. E me interessei, porque eu percebi que eu estava pesquisando uma coisa que ninguém sabia, embora era uma coisa bem básica, né, que eu aprendi a descrever um ácaro, né, então, mas era uma coisa que ninguém sabia, então isso me motivou. Eu estudei em São Paulo, minha formação foi num colégio em São Paulo. Depois eu prestei, direto saindo do terceiro ano, eu prestei análise de sistemas, né? Então eu achava que eu ia trabalhar com web, com programação, com música, e eu achava que era esse o caminho. Então eu passei na universidade, na USP de São Carlos, fiz 8 meses e desisti. Eu vi que não era nada daquilo, né? Eu vi que eu gostava, achava interessante, mas eu não conseguia me ver trabalhando com essa área. Desisti e pensei em trabalhar talvez com cavalos, né? Que era uma coisa que eu gostava. Eu sempre viajei muito para hotel fazenda, então eu me encantava bastante com cavalos. Mas eu não queria fazer zootecnia, porque eu tenho aflição de sangue, eu não queria ter esse contato, assim. Precisava fazer agronomia, porque eu via que a grade, eu vi que é uma área bem ampla, né? Eu falei, eu acho que eu vou me encontrar aqui. E de fato eu me encontrei. Então eu comecei em 2009, fiz agronomia, fiz estágio tanto na área de que eu atuo agora, né, de controle biológico, como na área de apicultura. Trabalhei com plantas, com semente, com espécies florestais, dei uma volta. E aí no meu último ano da graduação, eu tinha vontade de ir para fora, de fazer um estágio no exterior, fazer a minha residência fora. E foi naquela época em que teve bastante bolsas do Ciências Sem Fronteira, né? E não só do Ciências Sem Fronteira, mas a USP também disponibilizou bolsas para os alunos para irem para fora. E eu peguei uma dessas bolsas e eu fui para a Noruega. Então eu fiquei 6 meses na Noruega, fiz a minha residência, trabalhei com controle biológico. Então, voltando para o Brasil, né, a minha ideia era fazer o mestrado, mas eu queria fazer mestrado na área de apicultura, na verdade, que foi um dos estágios que eu fiz na graduação. E eu me encantei com as abelhas. Eu queria trabalhar com isso. Porém, o professor aqui do departamento, ele aposentou justo no ano em que eu prestei o mestrado. Então, eu falei, uma outra coisa que eu gosto bastante é controle biológico, que eu trabalhei na minha graduação, foi meu primeiro estágio, trabalhei fora, né, minha residência inteira foi com isso. E eu prestei meu mestrado em controle biológico e fiz aqui na Exalc, né, com o professor Ítalo. Adorei, super me identifiquei, mas o meu encanto pelas abelhas continuou. Então eu no paralelo eu abri um apiário. Então hoje eu tenho um apiário junto com meu pai, com a minha mãe. É um hobby, mas eu me sinto realizada porque eu segui essa linha. Não como pesquisa, mas na prática mesmo, que era o que eu gostava. Aqui em Piracicaba mesmo? Aqui em Piracicaba. A gente abriu aqui, mas na verdade meus apiários são em Torrinha e em São Pedro. São cidades aqui pertinho. Então, eu fiz mestrado, adorei, fiz um mestrado muito bonito, eu fiquei bem contente com os resultados que eu obtive e quis continuar. Nem cogitei ir para a empresa nem nada, eu me identifico muito com a pesquisa. E justamente se está nessa linha, onde na linha do conhecimento, né, onde tudo que se descobrir é um passo a mais. Isso para mim é uma motivação enorme. São várias perguntas. Agora eu estou trabalhando com produção de fungos entomopatogênicos, né, que são fungos que controlam pragas agrícolas. E eu estou trabalhando com a produção de um novo propágulo. Né? O que a gente tem hoje no mercado, dentro da área de controle biológico, é um propágulo chamado conídeo. Então, ele tem um efeito muito bom, mas a gente está estudando um outro propágulo que esse fungo também produz, né? Então, que se chama blastosporo. Então, eu estou trabalhando com a parte de produção, de otimização dessa produção. Em seguida, eu vou trabalhar com formulação. E também estou trabalhando com a parte de genética, de expressão gênica, onde eu quero entender
o que esse fungo expressa quando ele está sendo produzido em meio líquido, quando ele está na fase de hifas, as diferentes fases fisiológicas desse fungo. Né? Eu quero entender a resposta biológica desse fungo nessas diferentes situações, meio líquido, em meio sólido, no inseto. Então seria a parte mais científica do meu doutorado, essa parte de genética. Agora a parte mais aplicada é a parte de produção, de formulação e os bioensaios, onde eu vou estar aplicando em carrapato, né, que é o organismo-alvo que eu estou trabalhando, e cigarrinha também das pastagens, que eu vou estar trabalhando também com esse organismo, e eles habitam o mesmo ambiente. No caso, seria pulverização do fungo? Pulverização em campo. Seria mais pastagens, né? Porque o meu alvo é o carrapato do boi e a cigarrinha, né? Então os dois são propícios à infecção por esse fungo e eles ocorrem no mesmo ambiente. E por sorte o ciclo deles também ocorre em épocas bem semelhantes. Então a ideia é tentar controlar os dois com o mesmo produto biológico. Então no momento eu estou trabalhando com a parte de produção e alguns bioensaios com carrapato. Eu estou tendo uns resultados bem interessantes. E eu também estou trabalhando com a parte de extração de RNA, que eu preciso ter esse experimento pronto, porque agora em setembro eu estou indo para a Dinamarca fazer o meu estágio lá, porque eu estou matriculada no programa de dupla titulação com a Universidade de Copenhague. Então, para eu ter o diploma de lá, eu preciso passar um período do meu doutorado lá. E eu estou indo agora em setembro trabalhar com a parte de bioinformática, que é uma área que eu gosto. No começo eu fiz 8 meses de análise de sistemas. Então, essa parte de programação, eu tenho isso em mim. E a bioinformática agora, que está vindo no meu doutorado, puxou um pouco desse meu passado, mas juntou com a área aplicada, juntou com o meu doutorado. Então, não é uma coisa mais solta que estava para mim no primeiro ano, quando eu fiz análise de sistemas. Para mim, aquilo não estava fazendo muito sentido. Então, agora eu estou indo... Então, agora você vai para a Dinamarca trabalhar com bioinformática? Trabalhar com bioinformática. Do quê? Do meu experimento, de fungo. Você vai pegar os teus dados e vai Exatamente. modelar isso. Entender, porque a bioinformática, o difícil da bioinformática é não só a linguagem de programação, mas você entender tudo isso, né? Você entender os tipos de análises que tem que ser feita, você programar. Para a gente que é agrônomo, é biólogo, a gente não tem muita essa facilidade de pegar um código, entender e tentar extrair informações práticas de um monte de letras que é o resultado do sequenciamento, né? Então, o que eu estou fazendo agora, eu estou me concentrando em obter o meu RNA, né, para conseguir ter ele sequenciado. A gente faz uma biblioteca de cDNA e depois a gente sequencia para conseguir ter esse pool de informações para ir para lá, aprender as análises, aprender a analisar. E aprender a programar também. Você primeiro foi para a Noruega, agora a Dinamarca. Agora a Dinamarca. Você conhece lá? Já tem alguma referência? Como é que você foi parar lá? Tanto a Noruega quanto a Dinamarca, a gente tem convênio com eles no laboratório. Né? Então, muitos alunos no laboratório que vão para lá fazer estágio, alunos de graduação, de doutorado, de mestrado. Então, na Noruega é um instituto de pesquisa, que nem a nossa Embrapa aqui no Brasil. E na Dinamarca é a Universidade de Copenhague. Então, na Dinamarca, a gente tem um convênio de dupla titulação. Então, eu já sou a terceira aluna do departamento do nosso laboratório que está indo para a Dinamarca fazer esse programa de dupla titulação. Então, são convênios que já existem, já fazem alguns anos, e a gente sempre, os alunos que entram, que querem encarar esse desafio, a gente tem uma seleção para ir para um lugar desse ou é meio automático? Tem uma seleção, né? Você é selecionado para entrar no programa de doutorado, depois o professor conversa com os alunos, não são todos os alunos que querem ir para fora, mas a maioria topa. Você tem que ter o inglês, que é extremamente importante. Aí você tem que ter um projeto que esteja dentro da linha de pesquisa deles também, porque eles vão te auxiliar. A ideia da dupla titulação é você ter essa coorientação. O teu orientador daqui e o teu orientador de lá, do país que você vai. Então, lá o forte deles é a bioinformática, né, dentro dessa linha que eu estou trabalhando. Então, vai casar uma coisa com a outra. Então, acho que essa é a ideia da dupla titulação, você enriquecer o teu currículo, né, tua formação com profissionais de excelência no mundo.
Uma das coisas que uma área que tem crescido muito no Brasil é a área de controle biológico, né? Hoje em dia existe uma pressão muito grande nas empresas químicas para diminuir a quantidade de agrotóxicos, mesmo isso é uma exigência da população, né? Para exigir um produto mais livre de resíduos. Então tem essa parte, tem a parte do custo elevado, que é hoje em dia para você ter uma nova molécula química, para você produzir um produto químico, um agrotóxico. Então as empresas elas têm migrado um pouco para a área de biológicos também. E é uma área que está em vasta expansão. Hoje a gente tem, cada ano é 20%, o crescimento anual do mercado é de 20%, é o dado que a gente tem. Então é bastante coisa. Então eu entro justamente nessa área, que é a área de desenvolver um produto biológico, que é extremamente difícil, porque no Brasil a gente tem os agricultores estão acostumados a usar o químico, né, que é uma molécula estável, você tem ela num produto. É muito diferente de você ter um micro-organismo dentro de uma embalagem, né? Então aquilo ali é um bicho vivo, você tem que ter o cuidado de transportar, o cuidado de aplicar, o cuidado na hora de comprar, a empresa tem que ter essa preocupação com a viabilidade, com a eficiência, com tudo isso. Então são muitos desafios e eu estou aqui no começo, que é o de produzir um micro-organismo, um produto novo biológico. Agora, esse local aqui, Exalc, pelo visto, eu não sei, tomando como referência outros institutos de pesquisa, ou a própria Embrapa, talvez seja dos mais avançados nessa área de controle biológico? Sim, né? Sim. A Exalc, junto com a Universidade de Viçosa, eles são grandes polos da área de entomologia e de controle biológico aqui no estado, é um dos que mais se destaca. Eu acho que a ciência é a barreira do conhecimento, né? Eu acho que a gente aqui no mestrado, no doutorado, mesmo na iniciação científica, é quando a gente tem um contato em aprender a questionar as coisas que a gente está vendo, a pensar além, a entender os processos. Então eu acho que a ciência ela puxa um pouco isso da gente, né? A curiosidade, e eu acho que a partir daí você consegue desenvolver, se você tiver gosto, né, por isso, claro, você consegue desenvolver uma ideia, colocar em prática. E eu acho que o nosso país é muito grande, a gente tem muitas áreas que a gente pode atuar, que a gente pode desenvolver. Eu falo mais na área de biológicas, que é o que eu entendo mais. Você vê a biodiversidade que a gente tem, o país, e país agrícola, né? A gente tem muita agricultura, aqui tem muita coisa para ser desenvolvida. E eu acho que a ciência ela é extremamente importante para você conseguir avançar dentro de cada área. Meus pais e meus parentes também, porque eu tenho parentes que estão na área acadêmica, que estão na área artística. Então é uma mistura de coisas assim na minha família. Professores também, sempre. Eu sempre tive meus professores como grandes referências, né? Eles para mim são o exemplo. Eu sigo mais o que eles fazem do que o que eles falam. Então eu na graduação trabalhei com professores que colocam a mão na massa, estavam lá, estavam presentes comigo. E aí eu realmente tive um belo incentivo. Eu sugeriria para a pessoa ser persistente, ser bastante persistente, porque na ciência a gente mais erra do que acerta. A gente está sempre errando. Então pega um experimento meu, eu errei 3, 4 vezes para conseguir acertar uma, ou dependendo do que erra 50 vezes para conseguir acertar uma, para chegar numa molécula, para chegar num bichinho, para chegar... É muito refinado a coisa. Então eu acho que eu considero uma das maiores características do cientista a persistência. Além do amor, porque eu acho que se você só persiste, se você acreditar, se você for, se você fizer um sentido para você. Então eu seria o que eu falaria para uma pessoa que está começando. Não tenha medo dos desafios. A vida na ciência é isso. Então seja persistente.